A favela é o quarto de despejo da cidade. Essa é a principal citação do livro O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Esse livro foi escrito em 1950, contando a rotina de Carolina Maria de Jesus, ali vivendo na favela do Canindé, em São Paulo. Ela conta isso de uma forma quase que como um diário, na verdade é um diário, então ali tem as datas, né, de cada citação dela, de cada dia dela, o que ela vivia. Mas esse diário, acho que além de ser um diário em si, é quase que uma denúncia social de todas as atrocidades e, enfim, absurdos onde ela vivia ali na favela do Canindé. Ela, como mãe solteira de 3 filhos, contava muito a sua experiência e o relato do principal sofrimento que ela passava, que era a fome. Então, ela contava muito que a fome é amarela, ali como uma denúncia do que ela passava, do que ela sofria, e não só ela, como os vizinhos. Ela era catadora de papel e lembro muito, assim, no livro de ela citar várias vezes o quanto ela trabalhava, o quanto que ela ia, catava todos os papéis e muitas vezes no dia seguinte ela não tinha o dinheiro para comprar uma comida ou para dar coisas diferentes para os filhos dela. E como ela, como mulher, como mãe sozinha, como uma mulher negra que residia na periferia em 1950, sem tanto conhecimento que nem hoje a gente tem, né, sobre essas desigualdades sociais, o como ela sofria com isso. Então ela relata muito sobre a questão da mulher também, sobre a questão da pele preta e o que ela passava com aquilo, sobre como dá para entender muito essa questão da urbanização, né? Como a cidade foi crescendo e foram criando edifícios, e ela cita isso no livro dela, e a favela foi ficando marginalizada, indo para os extremos. Então dá até para entender como que aconteceu essa urbanização um pouco de São Paulo, né? E como muitas coisas do que a gente vê hoje, enxerga hoje, a questão das periferias, a questão de como as pessoas sofrem na favela, como tem a questão da violência. Dá para entender tudo no livro dela. E, de novo, ela com ali pouco conhecimento ainda do que a gente tem hoje, essas discussões que a gente levanta hoje, ela escreveu aquele livro, né, em 1950, e conseguiu publicá-lo, e tratando muito essas questões, essas histórias. E tem uma citação também do livro que conversa muito com esse tema, né? Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a cozinha e a favela é o quarto de despejo. Então ela critica exatamente no ponto a desigualdade social, a segregação espacial na cidade, como a cidade foi feita para colocar os pobres, né, num canto e os ricos em outro, né? Que o principal foco é mesmo os relatos, e o editor, depois que passou por toda a edição do livro, teve muito cuidado de manter até umas palavras que estavam erradas, né? Ele fez a questão de manter ali para trazer o mais puro significado de como Carolina Maria de Jesus escrevia. E é muito bonito e triste ao mesmo tempo ver, e ela fala muito sobre isso, que enquanto na favela muitas pessoas brigavam, xingavam, queriam ali se bater, enfim, arrumar confusão, quando ela ficava triste, ela apenas escrevia, né? E outro ponto super importante que é levantado também no livro é a questão da saúde mental. Em outras palavras, né? Mas ela fala muito que como ela sofria com a fome, com a pobreza extrema, ela muitas vezes tinha vontade de não existir mais, de não estar mais ali, de, sei lá, ir embora. Ela tinha vontade de não estar mais ali, de morrer, de não acordar mais no dia seguinte. Porque o que ela estava passando ali era algo extremo, e ainda mais com 3 crianças, onde ela também tinha que alimentar, e onde os pais das crianças não apareciam para dar nenhum tipo de suporte para ela, né? Não davam dinheiro o suficiente para que ela conseguisse fazer tudo que ela precisava, né? Comprar ali o mínimo de roupa, sapato para as crianças. Fala muito sobre as crianças andando com sapatos rasgados, furados, ou às vezes nem terem sapato e tá frio e não conseguirem ir para a escola, não queriam ir para a escola por conta disso, né? Então trata muito da saúde mental, e como ela não tinha nenhum tipo de suporte emocional, né, para cuidar da saúde e para lidar com tudo aquilo. E até a saúde física também. Às vezes as crianças passavam por algumas questões
dor no dente, dor de barriga, e ela ficava desesperada, porque ela não tinha dinheiro para levar eles no médico, não podia levar eles no médico, porque não tinha nenhum tipo de condição, né? Então, é muito doloroso ver isso. E eu acho que também o mais curioso de se pensar é como, se a gente for conversar hoje com muitas mães, muitas famílias de periferia, como muitas coisas ainda não mudaram. Então, uma escrita de 1950 ainda é tão real, tão latente, tão dolorida hoje, nos dias de hoje, que mesmo com tantos debates, tanta discussão, parece que às vezes as coisas não mudaram, né? Óbvio que só por ter o debate, por ter a discussão, muitas coisas já de fato mudaram, mas como os discursos ainda parecem ser os mesmos, né? E falando de discurso ser o mesmo, ela fala também sobre a questão da política. E é muito interessante ler o livro e pensar também nos dias de hoje, porque ela comenta que muitos políticos iam lá nas favelas, abraçavam o povo e doavam alimentos apenas em época de eleição e depois nunca mais se via esses políticos. E eles que estavam lá na favela não recebiam nenhum tipo de apoio, nenhum alimento, nenhuma doação de nada, nenhum fornecimento de emprego, nada. Eles ficavam realmente ali de lado, né? Então, e o livro ainda acaba falando sobre isso, sobre um novo ano, onde um novo político ia assumir o poder. E como ela estava esperançosa de que as coisas pudessem mudar. Né? É muito interessante ver e tentar associar mesmo, né? Fazer esses links com o que ainda acontece. Então, praticamente quase 70 anos depois, um pouco mais 70 anos depois, as coisas continuam quase as mesmas. O discurso talvez tenha mudado um pouco, se aprofundado, né? Mas as questões ainda continuam as mesmas. E esse livro é aquele livro que você não tem como ler ele todo num dia, todo assim, muito rápido. Porque é um livro onde, por ser relatos do dia a dia dela, tem horas que fica um pouco repetitivo, porque é relatos, né, de tudo que ela vivia. Então, é interessante até também para poder assimilar, entender todas as questões que ela fala, ler aos poucos, né? Então, fazer pausas, tentar assimilar um pouco mais os períodos que ela passa ali com as crianças e voltar à leitura. Então, eu acho que é uma leitura muito fluida, muito simples, apesar de ser de 1950, né? Não são aqueles livros difíceis, com palavras muito difíceis, dá para entender, é super fácil a leitura, mas é aquele livro que a gente precisa ter um pouco de pausa, precisa entender e precisa quase que deglutir, né? Engolir, assim, as amarguras da vida. Acredito que deveria ser uma leitura, assim, obrigatória nas escolas, obrigatória para todo mundo, nas universidades. A gente, como cidadão que está tentando mudar um pouquinho o nosso dia a dia, a nossa própria vida e a vida do outro, tentando fazer uma sociedade melhor para todo mundo, eu acho que deveria ser obrigatório a gente entender o que aconteceu, um histórico do que aconteceu, entender que muitas coisas ainda acontecem hoje em dia e como a gente pode fazer diferente, né? E focando principalmente na política, que é um ponto onde ela traz, onde ela levanta como era difícil na época dela e como a gente ainda vê que muitas coisas ainda acontecem, né? Onde os políticos às vezes aparecem na época de eleição e depois você nunca mais vê o nome da pessoa, você não sabe o que a pessoa está fazendo, o que ela está fazendo de bom para a sociedade, o que realmente está de fato querendo mudar. E além de que esse livro traz uma sensibilidade para quem não é uma mulher, uma pessoa negra, mãe solo, para quem não vive na periferia, traz uma sensibilidade para entender de fato o que uma pessoa que vive na periferia passa, principalmente quando é mãe sozinha, né? Então, o que essa pessoa passa, o que ela sofre ali, os tipos de trabalhos que são totalmente desiguais ali na sociedade, onde tem o seu valor, mas que são pessimamente remunerados, onde tem ali uma insalubridade muito grande, onde passa por questões muito difíceis, né? Então, é também interessante ler esse livro para ter essas noções de sociedade, de um mundo que para muitas pessoas não é tão claro assim, que onde as pessoas não conhecem. E também para quem já passou por isso, para quem já viveu na periferia, e falo também por experiência própria, essa indignação, né, cutuca assim, é quase que como uma dor, cutucando a dor, né, ali na ferida. Então, cutuca e traz aquele sentimento de revolta de que não é possível que a gente ainda esteja vivendo isso de novo e de novo e de novo. Mas é um livro muito bom. Ele chega a ser
poético, aquela poesia dolorida, né? Mas é poético. E é, assim, deveria, de novo, ser obrigatório, todo mundo deveria ler, deveria entender e tentar fazer, assim, um futuro melhor para todo mundo. E após a publicação do livro de Carolina Maria de Jesus, ela conseguiu ter sucesso, né, no seu livro, na venda, na publicação. Ela ficou famosa, assim, no bairro dela, lá na favela do Canindé, inclusive. E ela conseguiu um principal feito, que era sair da favela. Ela queria uma casa para morar com seus filhos e sair da favela. E ela conseguiu fazer isso. Mas mesmo assim, em 1950, para uma mulher negra, principalmente, cuidar sozinha dos seus filhos, ela ainda passou por muitas dificuldades e ela não foi tão reconhecida quanto hoje ela é, né? E eu acredito que tenha mais visibilidade, mais retornos para ela. Mas naquela época não foi tão bem assim. Então, apesar de ela conseguir ter o principal ganho, que era sair da favela e ter a sua própria casa, ela ainda passou por muitas dificuldades, né? Então, é algo também para se pensar, além do relato dela na favela, o relato dela quando ela conseguiu sair da favela, né? Porque é todo um marco na vida de uma mulher ali. Então, esse é a resenha desse livro genial, maravilhoso, muito sensível, onde traz muitos pontos que, de novo, e vou repetir, a gente precisa ler, a gente precisa entender, a gente precisa se sensibilizar e a gente precisa se indignar, né? E não achar que as coisas só aconteciam antigamente, porque se a gente for pegar contexto histórico, contextos geográficos e conversar com algumas pessoas, a gente vê que ainda tem muita coisa presente nos dias de hoje. E muito obrigada para quem continua até aqui. Esse é um canal onde eu trago um pouco de resenhas e as minhas percepções de alguns livros. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos que terão mais para frente. E muito obrigada, tchau, tchau.